Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria. Estamos aqui mais uma vez no programa Maria Padroeira do Brasil e é uma alegria poder estarmos aqui neste momento de graça, de bênção que o Senhor nos proporciona. Você seja bem-vindo a estar neste momento de oração, nesse dia de hoje que o Senhor nos concede, que o Senhor possa derramar toda a graça do céu sobre você e toda a sua família. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero nesse dia de hoje oferecer todas as orações desse dia de hoje para as pessoas que nos acompanham, aquelas que são fiel a este programa, também para todo o Vale do São Lourenço, todas as famílias, oferecer por aqueles que sofrem nesse dia de hoje, aqueles que estão acamados, doentes, que estão nos hospitais. Só possa visitar neste momento o coração de cada pessoa e possa derramar todas as suas bênçãos, a cura necessária do corpo e da alma, que nós possamos viver bem este momento, nesse dia de hoje, nessa graça que o Senhor nos reúne em oração. E hoje a igreja ela faz memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Então vejamos esses irmãos que eram próximos de Jesus, amigos de Jesus. Então no Evangelho hoje nós vamos refletir sobre esses grandes santos que nós conhecemos e que nós possamos também pedir a intercessão para que assim nós possamos entrar na intimidade com o Senhor, ser amigo de Jesus, assim como Santa Marta, Santa Maria e também Lázaro, né? São Lázaro. Então, nessa noite, nós queremos já colocar diante do Senhor toda a nossa vida, apresentar ao Senhor toda a nossa missão, nosso servir, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. E você, junto comigo, pode agora, neste momento, entregar a sua família, entregar os seus projetos nas mãos do Senhor, colocar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa te dar toda a direção, possa governar a sua vida, possa dar todo o direcionamento para aquilo que é necessário para mim e para você. Então, colocar a nossa vida diante do Senhor é confiar na graça que o Senhor tem para cada um de nós. E o Senhor é aquele que caminha conosco, que está sempre conosco, que nos fortalece, que nos levanta a cada dia, mesmo quando nós nos sentimos enfraquecidos, muitas vezes estamos desanimados, mas quando nós pedimos o auxílio do Senhor, Ele nos levanta. Então, como diz a palavra, né? Pedi e recebereis. Então só basta pedir. Pedir mesmo que o Senhor adentre o nosso coração, que Ele venha conduzir a nossa vida, para que Ele guie os nossos passos diante das nossas caminhadas, diante dos momentos de tribulação, das nossas decisões, que Ele venha em nosso auxílio, que Ele possa agora alcançar o seu coração nesta noite, nesse momento que o Senhor nos proporciona, que o Senhor possa agora alcançar você da forma como você está neste momento, pedindo também a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, a nossa protetora, aquela que intercede por nós, aquela que nos leva até o encontro do seu Filho Jesus, a nossa Mãe que abre os caminhos, aquela que está perto de nós, aquela que é a nossa Mãe espiritual. Então você também pode pedir agora, neste momento, a intercessão da Mãe, que ela possa nos proteger, possa nos cobrir com o seu manto sagrado e possa nos levar a cada dia no caminho rumo ao céu, o caminho da santidade, o reino dos céus, que é para mim, para você e para toda a sua família. Porque o desejo do Senhor é que todos nós sejamos salvos. E o Senhor não desiste de nenhum de nós. Então, Maria Santíssima, ela vem em nosso auxílio, ela vem nos ajudar para que nós possamos continuar a nossa missão, seguir o caminho com Jesus, ser fiel a Jesus e assim gozarmos um dia da alegria do céu. Então, vai apresentando nesta noite aquilo que é necessário para você, mas sempre colocando a vontade do Senhor. Vai dizendo para o Senhor aquilo que você tanto necessita, seja na sua vida financeira, sua vida familiar, no seu trabalho. Vai apresentando ao Senhor as dificuldades, a dificuldade familiar no relacionamento com os filhos, o esposo ou a esposa, você que está nos acompanhando. Vai dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Sem a Tua graça, nós não somos nada.
Nós precisamos a cada dia, Senhor, nos fortalecer, crescer na graça junto com o Senhor. Nós sabemos, irmãos, que quando nós tentamos caminhar sozinhos, muitas vezes nós enfraquecemos e muitas vezes nós desistimos. Nós precisamos muito da graça de Deus, precisamos que o Senhor sempre venha ao nosso auxílio e sermos amigos de Jesus. Sermos amigos de Jesus é entrar na intimidade com Ele, né? Como um amigo que nós muitas vezes partilhamos as nossas lutas, dificuldades, alegrias. O Senhor é esse amigo que está perto, que está conosco e que vem em nosso auxílio, que está nos ouvindo quando nós pedimos. Então não tenha medo de falar com Jesus, não tenha receio de pedir para Jesus e também apresentar a sua vida e dizer para o Senhor que sem Ele você não é nada, né? Muitas vezes nós precisamos nos humilhar para Jesus, nós precisamos entrar no coração de Jesus para que Ele venha em nosso auxílio. Mas muitas vezes nós somos orgulhosos, achamos que nós podemos sozinhos. Mas sem a graça de Deus, irmãos, nós não vamos muito longe. Nós precisamos dessa graça para que todos os dias o Senhor possa nos levantar. O Senhor possa nos dar essa graça do dom da fortaleza, da sabedoria, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos continuar a nossa missão, seja como esposo ou esposa, filho, no trabalho, onde o Senhor nos colocar. Então que o Senhor nesse dia de hoje, nesta graça, derrame as bênçãos sobre você, sobre toda a sua família. Aquilo que você está no seu coração, você tem pedido há muito tempo para o Senhor, que o Senhor possa agora neste momento olhar pela sua necessidade, mas que seja o melhor para cada um de nós, porque nós sabemos que o Senhor, Ele quer o melhor para todos nós, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E por isso nós precisamos confiar nesta graça, que a vontade do Senhor sempre é boa, é perfeita e é agradável para cada um de nós. Então, convido você também nesta noite a louvar ao Senhor por toda a graça concedida, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para você, glorificar o Senhor pelo dom da vida, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelas forças, pela fortaleza, pela graça das bênçãos e curas sobre nós, sobre a nossa casa. E você que muitas vezes diz, não sei louvar, não sei o que falar, mas mesmo em meio às palavras pequenas, mesmo as palavras simples, é a palavra que toca o coração do Senhor. Então, irmãos, não tenha medo de louvar o Senhor, porque através do louvor é que nós somos curados, nós somos libertados. Quanto mais nós engrandecemos o nome do Senhor, mais a graça de Deus acontece em nós. Então, todos os dias nós temos que louvar o Senhor pelo dom da vida, pelo nosso trabalho, louvar a Deus porque o Senhor nos deu uma família, louvar a Deus por tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Ele nos proporciona, o alimento de cada dia. E mesmo assim você pode até questionar, não, mas eu não tenho motivo de louvar porque eu só passo por momentos difíceis na minha vida, por dor, por tribulação, como que eu vou louvar nessa situação? Então quando nós estamos nessa situação, aí que nós temos que louvar o Senhor, porque o louvor ele vai nos sustentando e nos levantando. E no meio da dor, o Senhor vai nos curando. E vejamos a graça de fazer essa experiência. Na dor, louvar o Senhor. Na tribulação, louvar o Senhor. Na dificuldade, louvar o Senhor. Mesmo ali diante do momento que você está chorando, você fala, Senhor, eu não estou suportando, mas eu te louvo. Eu te louvo porque Tu és o Senhor, Tu és o centro, Tu és o Rei, Tu és o soberano. E quando nós fazemos essa experiência, irmãos, a gente vai sendo assim, lavado a nossa alma de tudo aquilo que está sobre nós, a sobrecarga que está sobre nós, a tristeza. O Senhor vai aliviando tudo, o Senhor vai curando, o Senhor vai tocando naquilo que é necessário para que onde nós precisamos ser curados. Então não deixa de louvar a Deus, de glorificar o Senhor por tudo o que Ele é. Assim como nós, quando nós vemos algo muito bonito, que nós elogiamos, assim também nós devemos elogiar o Senhor, que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o Senhor da nossa vida. E assim como nós cantamos naquela canção do Frei Gilson, que o Senhor é o centro, é o motivo também de nós, com as nossas palavras, dizer,
Tu és o centro da minha vida, Tu és o centro da minha história, da minha casa, do meu trabalho. E assim a canção nos convida a não tirar os olhos do Senhor, mas ficar com os olhos fixos no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Não sei o que você passa hoje, o que você tem passado durante esses dias, esses meses, mas o Senhor conhece seu coração. O Senhor sabe da sua dor, o Senhor sabe das suas dificuldades e lutas que você vem enfrentando. Mas nós precisamos louvar a Deus. Louvar ao Senhor todos os dias, para que a graça, o reino de Deus dele aconteça em nós, o reino do Senhor venha acontecer em nós. E assim, irmãos, nós sentimos essa paz interior, essa graça de Deus que vem até nós. Então, do fundo do seu coração neste momento, eu convido você mesmo com as suas palavras a não só ficar me ouvindo, mas também você aí onde você está, na sua casa, onde você estiver, glorificar o Senhor neste momento e dizer: Senhor, eu te louvo por este momento que o Senhor me dá, de estar aqui neste momento ouvindo este programa, de o Senhor me dar esta graça de poder, Senhor, de poder ter um trabalho, de ter uma família. Eu te louvo, Senhor Jesus, pelo alimento de cada dia. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o soberano, Tu és o Rei, Senhor. Te glorifico e te bendigo, Senhor, pelas graças concedidas. Te louvo, Senhor Jesus, te glorifico, Senhor, por todas as curas realizadas, Senhor, na minha vida, seja a cura física, seja a cura espiritual. Eu te glorifico, Senhor, porque Tu és o centro da minha vida, Tu és o Rei. E com suas palavras, você mesmo que não tenha palavra, você pode também cantar louvando ao Senhor, por tantos louvores que nos levam à oração, que nos leva a essa intimidade com o Senhor. Então assim, nós possamos glorificar esse Senhor poderoso que ressuscita cada um de nós a cada dia, que nos levanta, que nos tira do chão. Assim como Ele ressuscitou Lázaro, o Senhor quer ressuscitar cada um de nós. Então possamos glorificar o Senhor nesse dia de hoje, para que Ele adentre o nosso coração, para que Ele transforme a nossa vida e possa tocar nas nossas feridas, para que nós sejamos lavados, curados pelo Teu sangue preciosíssimo que foi derramado na cruz. Irmãos, esta é a graça que o Senhor vai nos dando a cada dia, de nós podermos entrar nessa intimidade com Ele. Precisamos falar com o Senhor, precisamos rezar com o Senhor, precisamos estar unidos ao Senhor na fidelidade, porque é isso que vai nos sustentando, a nossa vida de oração, a nossa caminhada todos os dias sendo fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor, Ele é fiel, Ele permanece fiel a cada um de nós. E por isso que é Ele que nos sustenta. Então precisamos nos abrir a esta graça do Senhor. Precisamos deixar que a graça de Deus alcance a cada um de nós, quebrando todas as muralhas, quebrando todos os impedimentos que não nos deixa adentrar esta graça de Deus. Pedir que o Senhor mesmo adentre o nosso coração e quebre todas as pedras, para que assim nós glorifiquemos a todo instante. Bendito é o Senhor. Glorioso é o Senhor, poderoso é o Senhor, majestoso é o Senhor. Irmãos, não precisa de palavras complicadas, difíceis, é aquilo que brota do nosso coração. E quanto mais nós glorificamos ao Senhor, quanto mais nós louvamos ao Senhor, mais Ele adentra o nosso coração. Faça essa experiência todos os dias, mesmo em meio ali a dificuldade, às vezes está passando por um momento ali, às vezes vai criando uma ira no coração, mas aí você para e nesse momento de silêncio fala: bendito seja o nome do Senhor, glorioso seja o Senhor, e o Senhor vai tirando tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos afasta da sua graça. Glorifique ao Senhor todos os dias da sua vida, para que assim você seja transformado e você seja mesmo essa pessoa confiada ao Senhor, para que a graça de Deus possa acontecer na sua vida e de toda a sua família. Então vai me dizendo ao Senhor e agradecendo: muito obrigada, Senhor.
Obrigada por este dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me concedeu essa graça de estar unida ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo aquilo que o Senhor realiza, Senhor. Muito obrigada. Bendito seja o teu santo nome. E assim, nesse mesmo instante, nós queremos também pedir a graça do Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo venha nos dar toda a sabedoria, toda a clareza, possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para que nós possamos deixar que a semente, que é a palavra de Deus, adentre o nosso coração e transforme a nossa vida. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre os 4 cantos deste mundo, sobre esta cidade de Jaciara, Jucimeira, São Pedro da Cipa, sobre Dom Aquino, sobre os sítios, fazendas, assentamentos. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, e transforma, Senhor. Renova a face da terra com o teu poder. Que este sopro, Senhor Jesus, venha trazer vida nova. Que este sopro, Senhor, venha levantar o seu povo. Venha tirar o seu povo da escuridão. Venha tirar o seu povo da morte. As pessoas que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. Se eu posso dar esse sopro de vida nova para que as pessoas possam renascer. Renascer nesta água viva que é o teu Espírito Santo, Senhor. Alcança o coração daqueles que neste momento, Senhor, estão entristecidos, estão abatidos, aqueles que estão na depressão, aqueles que têm problemas de saúde. Senhor, derrama o teu Espírito Santo, Senhor, e vai tocando nas feridas, vai tocando no coração de cada um dos nossos irmãos que mais necessita. Vem, Espírito Santo, mais uma vez sobre cada um de nós. E nessa graça do Espírito Santo que está sobre mim, sobre você, convido mesmo você a abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração, para que possa ouvir essa palavra do Senhor, esse Evangelho que vem tocar o nosso coração e que vem nos trazer vida nova. Hoje, irmãos, nós vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 19 ao 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejamos, irmãos, como eu disse no começo, hoje nós fazemos memória dos santos Marta, Maria e Lázaro, esses 3 irmãos que eram muito próximos de Jesus, amigos de Jesus. Então vejamos que aqui nesse evangelho, Marta, vai ao encontro de Jesus e diz para ele: Olha, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Lázaro já tinha morrido já há 4 dias. Então, já estava com o seu corpo já com cheiro ruim, Então, vejamos que quando Jesus chega lá e encontra Marta, ele diz para ela: o seu irmão ressuscitará. E Marta, prontamente, ela crê nessa palavra de Jesus. Ela crê e ainda diz, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E ali prontamente Jesus declara para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então Jesus proclama ali que ele mesmo é a ressurreição. É ele quem traz a vida, é ele quem traz a ressurreição para cada um de nós. Então Jesus ali naquele instante proclama essa verdade para
Marta, e Marta diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então Marta proclama que Jesus é o Filho de Deus. Então vejamos, irmãos, nesse relato que desses irmãos Marta, Maria e Lázaro, né? Marta, que em outros escritos nós vemos, em Lucas, vejamos que lá Marta é conhecida como aquela que está preocupada somente com os afazeres, as coisas de casa, atendimento e tudo. E Maria, sua irmã, é aquela que senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra, né? Então, nós vemos um significado importantíssimo nesses três irmãos. Marta, que representa o serviço, mas também a fé prática. Vejamos a fé de Marta, né? Quando proclama que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que ressuscita, né? E vejamos Maria, que é irmã de Marta, ela que é aquela que está na perfeita adoração, na escuta e na devoção, aquela que senta aos pés de Jesus. E Lázaro representa a vida, a graça e a ressurreição. Então Jesus hoje, ele nos convida para que nós também adentremos ao seu coração para que ele possa nos ressuscitar. Então vejamos que nesse mundo nós vemos muitas pessoas que estão vivas fisicamente, mas espiritualmente estão mortas, porque não crê no Senhor Jesus, não busca o Senhor Jesus, não crê na palavra de Deus. Então vejamos que Marta proclama essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus, e ela crê nessa ressurreição que Jesus pode dar para cada um de nós. Então Jesus, ele quer ressuscitar a cada um de nós, nos levantar, para que nós possamos adentrar o seu coração, para que nós possamos buscar essa vida de oração, e também assim como Maria, aos pés de Jesus, para escutar a sua palavra, para adentrar o coração de Jesus, e assim como Lázaro, ressuscitar para a vida nova em Cristo Jesus. Hoje o convite do Senhor é para cada um de nós, porque Ele é a ressurreição, é a vida, é o caminho para a nossa salvação. E Jesus hoje convida você para que você possa também adentrar essa intimidade, ser amigo de Jesus, adentrar o coração de Jesus para que Ele possa nos ressuscitar, para que Ele possa nos levantar a cada dia. Irmãos, passamos esse dia de hoje a intercessão desses santos, Marta, Lázaro e Maria, para que nós possamos buscar esse caminho de salvação na nossa vida e buscarmos sermos íntimos de Jesus, amigos de Jesus. Jesus que esteve sempre perto ali do povo, se aproximou do povo e eram amigos desses grandes santos. Então peçamos a Deus, a Virgem Maria, que interceda por cada um de nós, para que nós possamos a cada dia viver nessa graça, na esperança da ressurreição para cada um de nós. E como diz a palavra, né? Aquele que crê, mesmo que morra, viverá, né? Então, muitos dos nossos que já partiram, se nós cremos no Senhor Jesus, nessa palavra do Senhor, mesmo que eles tenham morrido fisicamente, mas espiritualmente vive nessa ressurreição que o Senhor tem para cada um de nós e que é a promessa para todos nós. Então possamos deixar que essa palavra dentro do nosso coração e nós possamos viver essa graça a cada dia. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos.